Glória a Deus. Mateus capítulo 11. Digam glória a Deus. Irmãos, olhe para cá primeiro. Depois nós vamos entrar na palavra, para a gente arrematar o pensamento que já foi introduzido desde o início do culto. Olhe para mim agora, por favor. Façam silêncio, cada um no seu lugar. Se nós nos lembrarmos que é uma passagem muito famosa na Bíblia, Zaqueu, eu falei dele aqui essa semana e eu vou usá-lo como exemplo. Zaqueu era um homem rico. Amém? Ele era um homem rico. Ele era um homem que tinha uma posição na sociedade, uma certa autoridade, porque ele era chefe da coletoria de impostos, trabalhava para o governo romano. Era um homem que aparentemente era bem abastecido. Jesus colocou Zaqueu como exemplo de pessoas que têm tudo no mundo. Olhe para mim, tem tudo no mundo. E eu não falo só em termos financeiros, não. Tem saúde, tem uma família boa, tem uma casa boa, tem filhos maravilhosos. Talvez você tenha um cargo bom, uma posição boa financeira também, mas não só isso. Mas só que Zaqueu, como muitos de nós, podemos ter tudo, mas ele estava com o coração vazio de Deus. Amém, irmãos? Aquele homem rico estava com o coração o quê? Vazio. A alma dele estava seca. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é você estar abastecido de coisas e estar com o seu coração o quê? Vazio. Você sofrer, irmão, uma necessidade espiritual. Preste atenção no que o pastor vai falar, que agora eu estou falando de Zaqueu e já estou me usando também como exemplo e um testemunho. Você ter abastecimento material, ou seja, não vai faltar nada em termos o quê? Em termos materiais. Mas quando vem uma necessidade espiritual, o que é material não vai o quê? Não vai suprir. Diga glória a Deus. Zaqueu chegou no momento, irmãos, que ele viu que ele era pequeno. Apesar dessa versão da Bíblia, quando fala que Zaqueu era pequeno, literalmente ele era o quê? Ele era baixinho. Mas, levando para o lado espiritual, nós só podemos ser grandes se nós reconhecermos que somos o quê? Pequenos. Quem está entendendo, diga amém. Você só pode crescer se você souber ter certeza que você é o quê? Pequeno. Ter certeza que tudo que você tem sem Cristo não vale o quê? Não vale nada. Zaqueu reconheceu que ele era pequeno e a palavra diz que ele o quê? Subiu aonde? Subiu numa árvore. Diga glória a Deus. Ele subiu numa árvore, igreja. Espiritualmente falando, agora levando para o lado espiritual, trazendo o significado dessa palavra para a vida de vocês, todos nós, para a nossa vida no caso, porque eu me incluo também, porque a mensagem que é pregada aqui, o pastor também, ele ouve, porque não sou eu que falo, não sou eu o dono da mensagem, eu sou o mensageiro, mas não sou o dono da mensagem. O dono da mensagem é Jesus. O dono da mensagem é o Espírito Santo, e eu tenho que ser muito fiel a Jesus
e ao Espírito Santo, para quê? Para transmitir de acordo com o quê? De acordo com a palavra. Se eu mudar isso aqui, meu irmão, eu sou maldito. E tem muitos malditos no altar de Deus. Infelizmente, às vezes a pessoa fala, pastor, agride todo mundo. Não, eu não estou agredindo ninguém, não. Eles que nos agridem. Eles que agridem a igreja, eles que enganam a igreja. Mas isso é outro assunto, vamos voltar. Espiritualmente falando, todos nós somos pequenos. Todos nós, irmãos, somos cegos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós somos cegos, nós somos pecadores, nós somos carentes. Todos nós. Por quê, pastor? Porque nós estamos distantes de quem? De Deus. Às vezes você pensa que você é sabido. Às vezes você pensa que você é o quê? Que você é grande. Eu estou bem, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho um marido bom, eu tenho um filho bom. Mas o principal você muitas vezes não tem. Que é o quê? A salvação. Porque você não tem Jesus. Eu não estou falando de regras, não. Olhe para o pastor aqui, por favor, levante a cabeça. Eu estou falando que você não tem comunhão com quem? Com Jesus. Não é com Deus, não. É com Jesus. Aprendam a falar mais de Jesus do que de Deus. Deus é um termo genérico. Deus é um termo genérico, porque Deus, na verdade, Deus não é, o nome dele não é Deus, é Senhor. Eu até uso, é usual, pastor, está na Bíblia, Deus sim. Mas esse Deus nosso, ele tem um nome, chama-se Senhor. A tradução dele é essa, Senhor. E Jesus é Senhor. O Espírito Santo é Senhor. E Deus, ele oferece o reino dele para nós. O reino dele para nós fazermos parte. Ele quer que nós sejamos o quê? Verdadeiramente o quê? Grandes. Zaqueu tinha tudo, mas era o quê? Era pequeno. Zaqueu era rico, bem posicionado, mas era o quê? Pequeno. Mas não era pequeno porque era rico, não era pequeno porque era bem posicionado, mas ele era pequeno porque ele era pecador, ele era pequeno porque ele era cego, ele era pequeno porque ele não tinha a presença de quem? A presença de Jesus. Só que Deus, irmãos, eu vou repetir o que eu falei no início, Ele prepara esse momento aqui. A vinda de vocês aqui, de qualquer pessoa que venha aqui, que entre aqui, que seja uma vez só. Essa vinda foi preparada por quem? Por Deus. Me reportando a Zaqueu, Jesus olhou para ele e disse assim: convém que eu fique hoje aonde? Na sua casa. Ou seja, Jesus já foi em direção a Zaqueu com uma conveniência. Jesus tinha um propósito naquele encontro. Não que Zaqueu quisesse. Será que Jesus pensou primeiro ou Zaqueu pensou primeiro? Quem buscou quem ali? Com tudo que eu estou falando aqui, vocês já estão entendendo. Quem buscou quem? Zaqueu buscou Jesus ou Jesus teve mais vontade de buscar Zaqueu? Jesus buscar Zaqueu. Talvez uma inspiração foi colocada no coração de Zaqueu, por quê? Porque a fama de Jesus estava o quê? Estava grande. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus. E quando você ouve falar de Jesus, irmão, é porque Jesus está o quê? Ele está trabalhando para trazer você para a presença dele. Diga glória a Deus. Todas as pessoas que estão ouvindo essa pregação na programação de rádio, todas as pessoas onde essa palavra está chegando, elas estão sendo tocadas por Jesus. Foi uma conveniência de quem? Do Senhor,
Deus que está no céu. Foi uma conveniência do Senhor, do eu sou o que sou, que se identificou a Moisés. Moisés, você vai dizer para Faraó que eu sou o que sou. Eu sou o Senhor, Jeová. Glória a Deus. A conveniência de Deus que todos vocês estivessem reunidos aqui. Foi conveniência de Deus que nós estivéssemos aqui nesse momento. Porque Ele tem um plano de salvação que Ele quer incluir cada um de vocês. Diga glória a Deus. Ele tem transformações. Ele tem um propósito de transformação da sua vida. Ele tem um suprimento que você precisa. Mas Ele quer que você conheça o reino de Deus. O reino de Deus não é prosperidade material, não, irmão. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Eu quero falar mais das coisas espirituais. Eu quero falar mais da transformação do seu coração. Eu quero falar mais da vida eterna. E vocês têm que se familiarizar com isso, com o reino de Deus. A ordem de Jesus foi que nós pregássemos o Evangelho. E o Evangelho, ele é o reino de Deus. Digam glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus é paz. Porque o reino de Deus é alegria. Porque o reino de Deus é justiça. No Espírito Santo. Mas é no Espírito o quê? No Espírito Santo. Não é a paz do homem, não é a alegria do homem, não é a justiça do homem, porque nós não temos justiça própria. Se tivéssemos justiça própria, Jesus não teria vindo, não teria necessidade de morrer na cruz por nós. Jesus não teria necessidade de ser a nossa justiça. Amém? Mas Deus, Ele quer transformar cada um de vocês. Mas só que nós temos que reconhecer que nós somos o quê? Pequenos. Nós temos que reconhecer, igreja, que nós somos carentes da glória de Deus. Nós temos que reconhecer que somos pequenos para entrar no céu. E há um engano muito grande nesse conceito de grandeza. Porque os grandes no mundo são aqueles que pensavam como Zaqueu. Os grandes no mundo são aqueles que se consideravam grandes pelos parâmetros humanos. Amém? Qual é o parâmetro humano de grandeza, pastor? Dinheiro, olhe para mim, irmãos. Posição, entretenimento. Amém? Empresas, diplomas. Isso é ser grande no mundo. Doutor fulano de tal. Os pastores também querem grandeza de patrimônio da igreja. Os homens que se dizem de Deus são grandes por causa das suas vestes, dos seus templos suntuosos. Amém? Mas esse conceito é uma falta de sabedoria. Esse conceito é um conceito enganoso, errado. Não é dinheiro, não é posição, não é cargo, não é popularidade. Mas a Bíblia diz que o que é elevado aos olhos dos homens é abominação aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor. O que o homem acha grande, Deus acha desprezível. Jesus disse que o dinheiro seria a raiz de todos o quê? Cuidado com o dinheiro, hein? Cuidado com o dinheiro. Vocês podem gostar de dinheiro, todo mundo gosta, mas cuidado com o dinheiro. Cuidado com o dinheiro, porque ele perverte. Ele te desvia
Pastor Luiz Fernando não está dizendo para ninguém deixar de trabalhar, para ninguém deixar de conquistar, mas você tem que colocar Deus em primeiro o quê? Você tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Eu vou mostrar para vocês dentro da palavra o que é ser grande. Pastor, eu quero ser grande. Eu vou mostrar para você o que é ser grande. Diga glória a Deus. Deus, ele disse o quê? Que o elevado entre os homens é abominação. Olhe para mim, por favor. Não é aí não, é aqui. O elevado entre os homens é o quê? Abominação. É desprezo. É coisa vil para o Senhor. Amém? Por quê, pastor? Porque você não vai entrar com dinheiro no céu. Seu diploma vai servir para quê? Lá no céu? Para nada. Eu vou dizer que foi um presente que Deus te deu nessa vida aqui para você se alegrar, para você ter uma condição melhor. Talvez o dinheiro talvez não, certamente o dinheiro era para você ajudar mais as pessoas, mas você não ajuda quem? Até o dinheiro vai servir para te condenar. Até o seu dinheiro vai servir para te condenar. Até o diploma que te fez orgulhoso, soberbo, vai servir para te condenar. O seu ciúme do seu marido, esse ciúme doentio, vai servir para te condenar. O ciúme doentio seu por sua esposa vai servir para quê? Vai servir para te condenar. Era para ser bênção na sua vida, mas se tornou o quê? Se tornou maldição por causa da sua falta de visão espiritual. Você recebe um presente de Deus, mas você não honra o Senhor. Nós recebemos presentes de Deus para louvá-lo, para engrandecê-lo com a nossa família, engrandecê-lo com os nossos filhos. Amém? Mas eu tenho que reconhecer o que, pastor? Que eu sou pequeno. E Deus falou assim, olha, vós são os que vos justificam. Vocês se justificam. Vocês justificam os seus erros. Vocês se acham justos. Vocês se acham melhores. Vocês se acham grandes. Mas só que Deus, ele conhece o quê? A palavra diz isso claramente, mas Deus conhece o quê? Deus conhece o coração. Mas ele conhece o vosso coração. Digam glória a Deus. Irmãos, Deus, ele quer que nós venhamos a nos arrepender desses conceitos. Eu sou grande porque eu tenho condição. Se arrependa disso, irmão. Eu sou grande porque eu dependo do meu dinheiro, porque eu dependo do meu diploma, porque eu dependo do meu trabalho, porque eu tenho um carro bom. E é isso que a igreja tem pregado, por incrível que pareça. Os reinos da terra que o diabo ofereceu a Jesus têm sido pregados escancaradamente nos altares e tem atraído o quê? Tem atraído multidão. Tem atraído multidão. A teologia maldita da prosperidade tem atraído o quê? Multidão. Muitas pessoas estão atrás disso. Muitas pessoas estão atrás dessa grandeza material, essa expressão social de grande, essa expressão humana de grande. Fulano é poderoso porque ele tem. Zaqueu era assim, irmãos. Só que Zaqueu, ele viu que ele era o quê? Ele viu que ele era o quê? E da mesma forma, nós temos que nos arrepender desses conceitos pessoais e reconhecermos que somos o quê? Somos pequenos. Nós temos que nos humilhar, nós temos que ser simples. O que é isso, pastor? Sem maldade. Amém? Sejam sem maldade, sejam sem orgulho. Jesus, ele, nessa mensagem que nós vamos ler, ele citou João Batista como um homem simples. Jesus citou João Batista como um homem dedicado à missão que Deus havia dado a ele. Eu falei de Zaqueu,
que se achava grande, mas ele viu que ele era pequeno porque Deus operou na vida dele. E João Batista, Jesus elogia João Batista, porque ele reconhecia que ele deveria ser simples, que ele deveria ser humilde. E por ele ser simples e humilde no seu coração, por ele ser submisso a Deus, Jesus diz, ele foi o maior dos o quê? Dos profetas. João Batista foi grande por quê, pastor? Porque ele estava num grande momento da dispensação de Deus, irmão. Ser grande, irmã, é quando eu estou no tempo do Senhor. Ser grande, irmão, é quando eu estou esperando, é quando eu estou acompanhando as coisas de Deus, é quando eu estou no tempo de Deus. E João Batista, ele foi anunciado por um anjo ao próprio pai dele. Ele será cheio do Espírito, o quê? Ele será cheio do Espírito Santo. Ele converterá os filhos aos seus pais e os pais aos seus o quê? Ele vai restaurar. A mensagem que ele vai trazer vai restaurar as famílias. Nós estamos vendo as famílias o quê? Sendo o quê? Destruídas. Nós estamos vendo os pais contra os filhos e os filhos contra quem? Só o poder de Deus que pode restaurar a sua família. Só o poder de Deus, só o reino de Deus que pode restaurar a sua casa. E eu profetizo o poder do reino de Deus nas casas de vocês, nas famílias de vocês. Nesse momento, Jesus elogia João Batista, irmãos, como um homem simples, como um homem sem orgulho. Amém? Um homem sem orgulho que resistia ao padrão do mundo. Jesus diz que João Batista resistia ao padrão do mundo para fazer a vontade de quem? De Deus. O que os fariseus não acusaram o casamento do rei Herodes, o que levou João Batista a ser decapitado, a ser morto, o que os fariseus, os religiosos, estavam condescendendo, concordando, João Batista reprovou. Porque João Batista, ele estava de acordo com o Senhor. João Batista estava no tempo de Deus. João Batista falou o que Deus mandou, ele concordou com Deus, mesmo que isso fosse uma luta muito grande contra o mundo. João Batista lutou contra o mundo, e Jesus cita João Batista. Mateus 11, versículo 7, leia aí na Bíblia agora. E partindo eles, começou Jesus a dizer as turbas a respeito de quem? De João. João mandou os discípulos irem a Jesus, olhe para mim agora. João mandou os discípulos irem a Jesus, para saber se ele era verdadeiramente o Messias. Ele era um homem de Deus, irmãos, mas a pressão do mundo estava o quê? Estava grande, ele estava preso. Ele estava preso. Jesus esclarece os discípulos que estava tudo no tempo certo, que não tinha nada de errado. Talvez João ali naquela prisão, ele pensasse assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que até agora ninguém se manifestou para me tirar daqui? As dúvidas começaram a entrar na cabeça de João, mas a palavra diz que João manda os discípulos procurarem Jesus e perguntar se ele era o Messias que havia de vir, se ele tinha feito a coisa certa. Porque ele estava preso, gente, angustiado, a pressão estava grande, ele era uma cana agitada pelo vento, ou seja, algo frágil diante de coisas muito fortes, mas era frágil, era pequeno, mas ele tinha o poder de quem? Ele tinha o poder do Senhor. Jesus fala assim, e partindo eles, os discípulos, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, que fostes ver no deserto? Jesus começou a falar com a multidão. Uma cana agitada pelo vento? Sim,
que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão na casa dos reis. João era um homem simples. João estava fazendo a vontade de Deus. E ele diz mais: mas então, que fostes ver? Um profeta? Digam glória a Deus. Se vocês foram ver um profeta, sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. João é mais do que um profeta. João estava dentro das profecias de Malaquias. João foi um homem anunciado, irmãos, 400 anos antes de Cristo. Malaquias falou sobre João. João é mais do que um profeta. João, ele está dentro do propósito. João é o mensageiro do reino. João é o anunciador do reino. Ele não foi só um profeta. Ele não só falou, mas ele foi um instrumento de Deus. Diga glória a Deus. Ele foi um instrumento de Deus. E ele concordou com isso. Como eu disse a vocês, o anjo disse ao pai dele. O anjo anunciou João Batista antes do nascimento dele. E Malaquias falou sobre ele, que ele viria como Elias. Ele viria na simplicidade, mas também no poder de Elias. Ele chamaria o povo ao arrependimento, irmãos. Por isso que Jesus disse que ele era um grande, o quê? Um grande profeta. Vamos repetir? Porque, mas então que fostes ver um profeta, sim, vos digo eu, e muito mais do que o quê? Profeta. Eis que, porque é este de quem está o quê? Estava escrito na palavra de Deus. Olha para mim, para vocês entenderem. Estava escrito sobre João. João não era somente um que foi levantado num momento. João estava predito. João estava nas escrituras. Deus tinha um propósito para João desde antes do nascimento dele. E eu quero dizer que Deus tem um propósito para cada um de vocês. Nós fomos escolhidos desde antes, irmãos, do nosso nascimento. A palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos desde antes do nosso nascimento. Levem a sério esse chamado. Levem a sério esse momento preparado por Deus desde a eternidade. A palavra diz que nós somos predestinados. Olhe para mim, por favor. A palavra diz que vocês são predestinados. Só se vocês não quiserem acreditar. Só se vocês não quiserem tomar posse. Mas quando você vem para a igreja por causa de denominação, por causa de movimento, grandeza de templo, política, vocês estão redondamente enganados, porque vocês estão fora do propósito do Senhor. Só que tem um propósito, mas o propósito era de salvação. O propósito é Deus usar vocês como usou João Batista. Jesus disse: agora vocês vão falar de tudo que eu tenho ensinado, e de pregar o evangelho a toda o quê? A toda criatura. Existe, irmãos, uma profecia para a igreja. Jesus profetizou que a igreja iria pregar o evangelho. Jesus profetizou que nós seríamos instrumentos de Deus. Jesus pregou que nós iríamos crer e se arrepender. E nós estamos aqui no momento de Deus. Eu pergunto, você vai aproveitar o momento de Deus para ser grande ou não? João era grande, era mais do que um profeta. João era grande porque ele foi usado pelo Senhor. João era grande porque ele foi escolhido. E qual a diferença minha e de vocês de João? Nenhuma. E eu digo mais, nós ainda tivemos a oportunidade de ser o quê? Maiores do que João. Jesus fala isso. E eu vou mostrar aqui dentro da palavra. Por que, pastor, que nós somos maiores que João?
Espere que vocês vão ver. E a palavra diz mais: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm o quê? Nascido, não apareceu alguém maior do que o quê? Do que João Batista. Mas, olha o porém de Jesus: aquele que é menor no reino dos céus é maior do que quem? É maior do que ele. Jesus está falando aqui, irmãos, que João era de um tempo. João, ele era fiel à lei. E ele não passaria dali. João morreu no tempo da lei. Só que nós somos do tempo de quê? Da aliança pelo reino de quem? De Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus falou: João foi grande. João foi maior do que os profetas, porque ele anunciou o reino. João foi maior do que os profetas, porque ele chegou num momento privilegiado. Ele foi o último profeta antes de Cristo, por isso ele foi grande, por isso ele foi o maior, porque ele chegou num momento especial, ele chegou num momento crucial, ele chegou num momento de transição das dispensações de Deus. E qual foi a grandeza de João? Preparar o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. João preparou o caminho para o Senhor Jesus. Preparará diante de ti o teu caminho. É a profecia que está no versículo 10. Digam glória a Deus. É a profecia que está no versículo 10, irmãos. 11, 10. Amém? E essa profecia foi de Malaquias 3, versículo 1. Se vocês forem em casa, abrir lá em Malaquias, vocês vão ver que João estava predito por Deus. Havia uma profecia que incluía essa obra de João, o Elias que havia de vir, que era uma confusão dos judeus. Eles estão esperando Elias. Eles estão esperando Elias aparecer, mas Elias não vai aparecer, porque João, ele era o próprio Elias em que, pastor? No mesmo estilo de humildade, mas no mesmo estilo de autoridade, no mesmo estilo de pregar lamentação, de pregar arrependimento. João pregou o arrependimento, como Elias também pregou o arrependimento. Digam glória a Deus. Ele chegou num momento especial, por isso que Jesus falou, ele foi o maior dos profetas. Todo mundo gostaria de estar no lugar de quem? No lugar de João. Todos os profetas, Isaías, se ele fosse escolher, qual é o tempo que você gostaria de chegar a Isaías? Eu queria ser aquele que prepararia o caminho de Jesus. Jeremias, o que você gostaria de fazer? Tem aqui várias dispensações. Qual é o tempo que você quer entrar na história? Eu quero entrar no tempo de Jesus. Mas quem foi escolhido por Deus foi quem? João Batista. E hoje somos nós aqui, os João Batistas. Nós estamos no tempo de quem? No tempo de Jesus. Nós estamos na dispensação de Jesus. Mas só que Jesus falou algo muito maior. Ele disse assim: olha, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus falou de uma transição da lei, da antiga aliança, para a nova o quê? João foi da antiga aliança, mas nós somos de quê? Da nova. João anunciou o reino, nós estamos no reino. Nós estamos no reino. Creiam nisso, deem glória a Deus, porque nós estamos no reino. Nós estamos no reino. Jesus fala: aquele que é o menor no reino. Quem está no reino, pastor? Quem se render a Cristo. Quem entra no reino? Quem recebe Cristo como Senhor. Quem ouve as palavras de Jesus. Quem se arrepende dos conceitos de grandeza humana. Os conceitos de grandeza humana eu já disse aqui, mas o maior nessa nova era, o maior nesse novo tempo, são aqueles que são do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém.
Aquele que é menor no reino de Deus é maior do que quem? É maior do que João. É maior do que João. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, Jesus está dizendo aqui que nós temos que nos arrepender e nos converter a Ele. Nós estamos no tempo, irmãos. Nós temos que forçar contra a velha natureza, para que nós façamos a vontade de Deus. Não é fácil entrar no reino de Deus. Não é fácil, pastor. Eu vou ter que lutar contra o meu eu. Eu vou ter que lutar contra o meu eu. Eu vou ter que lutar contra o amor ao dinheiro. Eu vou ter que lutar contra o amor ao meu diploma, porque ele vai querer tomar o lugar de quem? O lugar de Jesus. Eu amo o meu trabalho. Eu amo as minhas realizações. Mas você tem que amar muito mais o Senhor. A sabedoria maior, a grandeza maior não são nas coisas. A grandeza maior é quando você está em Cristo. Estar em Cristo é o que te faz maior. Maior até do que João que anunciou. Não adianta ser pastor e não ser cidadão do reino. Não adianta ser membro da igreja e não ser filho de Deus. Filhos de Deus praticam, exercitam, pensam conforme a sabedoria de quem? A sabedoria de Deus, a sabedoria do Senhor. Por isso que Jesus fala aqui assim, olha, e desde os dias de João até agora se faz o quê? Violência ao reino dos céus e pela força se apoderam, o quê? Se apoderam dele. Digam glória a Deus. É um esforço, irmãos. Se render a Cristo não é fácil, não. Ah, pastor, eu entrego a minha vida para Jesus. Por isso que você até hoje não resolveu nada. Porque, levanta a mão quem quer entregar a vida para Jesus. É assim. O senhor não faz isso aqui? Não faço não. A atitude tem que partir de vocês aonde? Lá fora. É uma decisão? É muito bonito? Vir muita gente na frente da igreja, fazer aquela propaganda, tirar foto. Olha aqui quantas almas eu ganhei hoje para Jesus. Mas é melhor vocês receberem como vocês estão recebendo aqui, um chamado a uma atitude para a mudança. Esforço para entrar no reino de Deus, porque eu tenho que vencer o meu conceito de grandeza humano, para conhecer o conceito de grandeza de quem? De Deus. E para isso eu preciso descer. Para isso eu preciso reconhecer que eu sou pequeno, que eu preciso do Senhor. É a humildade, irmãos. É a humildade. Eu preciso ser humilde. Digam glória a Deus. E isso é um esforço. Ser uma pessoa simples. Ser uma pessoa entregue a Jesus Cristo com simplicidade, sem segundas intenções. As pessoas estão na igreja hoje com segundas intenções. Por isso que flutua. Por que flutua, pastor, a quantidade de pessoas aqui nessa igreja? Porque aqui eu prego o reino. O reino requer atitude para vencer a si mesmo. O reino requer esforço contra a natureza velha. Então aqui você não vai encontrar tanto conforto quanto se eu falasse da prosperidade. Se eu fizesse adivinhações que agradasse o coração de vocês, vocês chamariam até pessoas. Vamos lá, porque o homem é demais. O homem fala tudo que a gente quer ouvir, ele falou tudo certinho, porque aí o demônio entra também. O espírito familiar, ele entra. Para eu conseguir adivinhar muitas coisas da vida de vocês. O demônio entra para poder eu perverter o caminho de vocês. Mas João Batista não. João Batista pregou a palavra de Deus. João Batista era um homem simples porque ele se vestia de pelo de carneiro, pelo de animais. Amém. A Bíblia diz que ele comia gafanhotos e mel. Ele vivia no deserto. Ele era um homem rigorosíssimo nos padrões de santificação. E é isso que Deus precisa hoje, de pessoas que queiram mudar o padrão de vida. Por isso que existe um esforço para entrar no reino de Deus. Essa força para entrar no reino de Deus aqui, irmãos, refere-se a vencer a vocês mesmos, a nós mesmos,
É uma luta contra a nossa natureza velha, é uma luta contra o velho homem, é uma luta contra aquele conceito do que é verdadeiramente, do que eu acho que é bom, contra o conceito do que é verdadeiramente bom. E Jesus fala isso com clareza, repetindo o versículo 12: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam o quê? Eu tenho que me esforçar para ser uma pessoa humilde, porque a humildade, ela é algo efêmero. O que é algo efêmero? É aquilo que dura pouco. A gente expressa a humildade, mas ela logo o quê? Ela logo vai embora, ela logo desaparece e brota o orgulho novamente. Se eu não me esforçar para ser humilde aos pés de Jesus, se eu não me esforçar para vencer o meu eu não consigo entrar no reino de Deus. Se eu não nascer de novo. Por isso que ele diz: importa-vos nascer, o quê? Nascer de novo. Digam glória a Deus. Jesus, ele fala, irmãos, muito contra a riqueza. Jesus, ele cita uma parábola de um rico e de um quê? De um pobre. Jesus, ele coloca dois padrões diferentes, só para ilustrar o que o pastor está falando aqui. O rico vivia vestido de linho, olhe para mim, e púrpura. O pobre sofria. O pobre tinha feridas. O pobre era colocado na porta do rico. O que é isso, pastor? Expressão de quê? De humildade, de dores, de sofrimentos. Mas subentende que o coração daquele pobre estava em quem? Estava no Senhor. Mas o rico não. O rico, ele era abastecido. O rico, ele tinha muitos funcionários. Mas a palavra de Deus diz que quando o rico morreu, ele foi o quê? Ele foi enterrado. Mas o pobre, que recebeu até nome, porque o rico, por ele não ter honra, ele não teve nome. Mas o pobre, o mendigo, se chamava Lázaro. E a palavra de Deus diz que Lázaro, ele recebeu uma honra depois de morto, porque ele foi levado por uma comitiva de anjos para o seio de Abraão. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer fazer. Se você receber o padrão da humildade, se você suportar os seus sofrimentos, confiando em Deus, Ele vai te dar a vitória, irmãos. Ele vai te dar a vitória. Quem se agarrar com Cristo aqui, eu não estou dizendo que você tem que ser pobre, mas eu estou dizendo que você tem que ser humilde aos olhos de Deus. Você tem que ser simples aos olhos do Senhor. É a simplicidade, é a inocência. A palavra de Deus diz que nós temos que receber o reino de Deus, mas com um coração como de uma criança. Zaqueu, ele se tornou uma criança, pastor? Se você analisar espiritualmente a palavra, a Bíblia diz que Zaqueu o quê? Correu. A Bíblia diz que Zaqueu subiu aonde? Quem que faz isso? Quem faz isso? Quem corre? Quem gosta de correr? Criança. Criança corre até dentro da igreja. E sobe aonde? Sobe na árvore. Zaqueu, ele subiu na árvore como uma criança, correu como uma criança, e mais ainda, irmãos, quebrou o padrão de orgulho, porque ele, como sendo um homem posicionado, jamais ele iria correr ou subir numa árvore. Mas ele fez o quê? Ele subiu na árvore. Ele se humilhou. Diga a glória a Deus. É isso que Deus quer aqui nessa noite. Pastor, eu vou me render ao Senhor Jesus e vou forçar contra a velha natureza. Aí você está salvo. Eu não estou dizendo que você vai ser salvo, não. Se você permanecer nessa posição, lutando contra o velho homem, lutando contra a velha natureza, você está salvo. A salvação entrou na sua vida hoje. Glória a Deus.
A salvação, ela entrou na sua vida hoje. Amém? Buscar a Jesus. Você tem que buscar a Jesus. Pastor, eu vou buscar a Jesus. Eu vou buscar a imagem de Cristo. Sendo rico ou sendo pobre. Tendo condição ou não tendo condição. Sendo diplomado ou não sendo diplomado. Mas que você busque a imagem e semelhança de quem? De Jesus. Permita Deus transformar você. Reconheça que você precisa ser transformado, irmão. Reconheça que você precisa mudar, irmã. Reconheça hoje, pastor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu estou vivendo de uma forma muito relaxada. Eu estou atendendo aos anseios do meu coração carnal. Mas Deus quer te dar um coração espiritual. Deus quer te dar um novo espírito. Mas para Ele te dar um novo espírito, você precisa ouvir. Para Ele te dar um novo espírito, você precisa se entregar. Para Ele te dar um novo espírito, você vai ter que se levantar contra a sua velha natureza. E contra as práticas das obras mortas. Digam glória a Deus. Buscar a imagem de Cristo, mesmo sendo rico ou pobre. Eu falei aqui do rico e falei do mendigo. Eu falei do rico, que era um ostentador, e falei do humilde. Nós estamos vendo as famílias sendo destruídas por causa de dinheiro. Nós estamos vendo as pessoas se divorciando por causa dos desejos carnais. É muito fácil largar a mulher por causa de outra mulher, é muito fácil largar o marido por causa de outro homem, ou por causa de uma condição, ou por causa de um diploma. É muito fácil. Ah, não, eu agora sou mais do que o meu marido. Meu marido é um desempregado. Ele não tem como me sustentar. Aí é fácil fazer o quê? Mas sabe por quê? Porque te falta humildade. Porque te falta simplicidade, irmãos. Nós temos que ser simples e cumprir o nosso dever diante de quem? Diante do Senhor. Diga glória a Deus. Nós temos que estar diante do Senhor. Arrependam-se e convertam-se a Cristo. Aí Jesus continua falando, irmãos. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até onde? Profetizaram até João. Por que João era pequeno diante dos cidadãos do reino? Porque ele só profetizou. E nós não, nós participamos da obra hoje. Hoje nós somos o alvo da obra, nós somos alcançados pela obra. Essa graça, ela está à nossa disposição. Digam glória a Deus. Essa graça está à disposição, irmãos, de vocês. Glória a Deus. Pastor, eu quero tomar posse dessa graça, dessa salvação. O menor no reino dos céus é maior do que quem? Do que João Batista. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Amém? Porque João Batista só profetizou. Nós estamos na dispensação, irmãos. Nós estamos no tempo que João não participou. Nós estamos em uma oportunidade muito o quê? Muito maior. A nossa oportunidade é muito maior. Porque você tem a oportunidade de entrar no reino hoje. Se você aceitar Jesus, você é maior do que João. Se você aceitar Jesus de todo o coração, a experiência sua vai ser maior do que a de João como profeta. É isso que Jesus está falando aqui. Repetindo. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? Jesus está explicando por que ele disse que nós somos maiores. Mas repetindo, aquele que é menor, voltando no 11, aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João. Ele aqui quer dizer João. Porque João só profetizou, apesar de ter sido um grande profeta. E Jesus falou, foi o maior. Foi o maior por quê, pastor? Porque o tempo dele foi um tempo privilegiado. E o nosso tempo, irmão, é um tempo muito mais privilegiado do que o de João. O nosso tempo, por quê, pastor? Porque nós nascemos na nova aliança. Porque nós nascemos
nós nascemos hoje com o Espírito Santo. Nós nascemos no tempo do reino. O reino de Deus está estabelecido. Qual é o reino de Deus, pastor? É o Espírito Santo operando em seus corações. Isso que é o reino de Deus. O Espírito Santo promovendo a glória de Deus na sua vida. O Espírito Santo transformando você. E Zaqueu foi um exemplo. Zaqueu, a Bíblia diz, eu vou dar 50% do que eu tenho para os pobres. E o que eu roubei, eu me arrependo e devolvo. Nós estamos no tempo da transformação, irmãos. Digam glória a Deus. Jesus, Ele quer transformar aqui cada um aqui. Do pior padrão, e tirar você do pior padrão dos conceitos de grandeza humano, e te colocar no maior padrão, no conceito maior da grandeza de quem? Aos olhos do Senhor. A grandeza aos olhos do Senhor é você se arrepender hoje. A grandeza aos olhos do Senhor é você aceitar Jesus hoje. Lutar contra o seu eu, lutar contra o seu ego, lutar contra o mundo que não quer permitir que você saia dele. Porque os amigos continuam te chamando para cachaça. Apesar de eu estar na igreja, tem um grupo querendo me atrair para onde Jesus me tirou. E o meu coração também, não é só as pessoas não. Pior é o quê? Meu pior adversário está aqui, está aqui dentro. Meu pior adversário está aqui dentro. É esse aqui que é o meu pior adversário. É o meu eu. É o meu ego. É o meu eu carnal. Que foi declarado por Deus como crucificado. Mas aquela declaração foi legal. Na prática, se não houver atitude, essa história de eu sou renovado em Cristo só da boca para fora, não vai levar você a lugar nenhum. Mas se você lutar, se você se esforçar, desde os dias de João até agora, se faz violência ao reino dos céus, versículo 12, e pela força se apoderam dele. Amém? Vamos entrar nesse caminho, irmãos. Pastor, eu quero ser um cidadão do reino de Deus. Eu quero me render a Cristo hoje. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu vou me esforçar em relação à minha natureza antiga. Essa é a mensagem que eu quero. Eu não estou querendo que vocês sejam forçados por um legalismo, não. Porque a pior coisa que tem é a igreja legalista. A pior coisa que tem é aquela igreja ritualista, denominação. Mas a mensagem tem que ser clara. O que Deus quer? Que você lute contra a natureza o quê? A natureza velha. Jesus quer que você lute contra você? Contra você mesmo. Porque se você lutar contra você mesmo, nem o diabo vai poder com você. Se você se controla, se você se dispõe a ouvir a palavra de Deus, o diabo não vai poder com você. Se você colocar Jesus como prioridade, o diabo não vai poder com você. Aí ele diz assim, irmãos: e se quereis dar o quê? Crédito. É este o Elias que havia de quê? Aí Jesus fala, João era o Elias. João era o Elias que estava lá em Malaquias, se vocês quiserem acreditar. E ele fala mais: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam às praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não o quê? Chorastes. Irmão, sabe o que quer dizer isso aqui? Eu vou interpretar para vocês. Jesus está falando que quando você ouve falar, quando você recebe um chamado ao arrependimento, para você lamentar pelo que você faz de errado, você é indiferente, você não chora, você não lamenta pelo seu erro, você não lamenta pelo mal que você pratica, pelo vício que você consome como prazer. Ele está dizendo que eu falo das coisas terríveis e você não chora. Eu falo, ele identifica os nossos defeitos,
e nós não choramos. Ele fala de coisas boas como o reino dos céus. Ele fala de salvação, ele fala de vida eterna e também não há manifestação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Repetindo. Quem tem ouvidos, eu pulei um versículo. Quem tem ouvidos para ouvir o quê? O 15. Ouça, mas a quem assemelharei esta geração? Então quer dizer, ele já disse que tem gente que não o quê? Que não vai o quê? Que não está dando o quê? E eu sei que eu estou falando aqui, muitos não vão dar ouvido. Vão entrar e vão embora e vão esquecer. Passou da porta ali, ou talvez já esqueceu o que eu falei no início. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu poderia terminar aqui, fechar a palavra aqui, mas vamos mais longe. Deixa atrasar um cadinho que a outra igreja espera. Mas a quem assemelharei esta geração? Qual geração, pastor? Essa que nós estamos vivendo. Essa geração que Jesus classificou assim: ó geração incrédula e o quê? E perversa. Irmãos, essa geração é uma geração digna de pena. Que nós não façamos parte dessa geração digna de pena. Jesus está falando dessa geração aqui no sentido pejorativo. Jesus está reprovando essa geração. A quem assemelhareis a essa geração? A quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos, ou seja, crianças que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não o quê? Chorastes. Ou seja, vocês ouviram coisas entristecedoras como condenação, como inferno, como juízo de Deus. Vocês viram os sofrimentos dos demônios, mas vocês não choram. O pastor fala de inferno, você está dizendo o que para você? Está dizendo nada. Eu falo do reino de Deus, eu falo da alegria. Ele citou aqui um paradoxo. Ele falou de festa, amém? Tocamos-vos flauta e não o quê? Dançastes. Cantamos-vos lamentações e não o quê? É a mesma coisa de você ser colocado num velório, você não chora. E numa festa, você também não se alegra. É assim a palavra de Deus. A palavra de Deus tem mensagens de velório. A palavra de Deus tem mensagens, pastor Wendel, que nos levam naturalmente, se tivermos consciência espiritual, nos levam a chorar. Vocês estão entendendo, amém? Mas ela tem palavras de alegria quando fala da salvação. Quando fala das ruas de ouro, diga glória a Deus. Quando fala que nós teremos novos céus e nova terra, isso é motivo de alegria. Digam glória a Deus. É motivo de se alegrar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. É motivo de se alegrar que alguém olhou para nós e nos amou de tal maneira. Isso é motivo de alegria. É motivo de nós estarmos muito felizes. Mas quando fala do inferno, quando fala dos nossos pecados que precisamos nos arrepender, isso é motivo de tristeza. Jesus fala que a mensagem de Deus tem pontos de alegria e pontos de quê? Mas essa geração, ela não o quê? Ela não se move. E repetindo, e continuando. E por quanto, versículo 18, veio João, não comendo nem o quê? Porque João era um homem, como eu disse a vocês, destacado da sociedade, do mundo, isolado. Ele não comia com um pecador, ele não bebia com um pecador, mas ele dizia: se arrependa dos seus o quê? Dos seus pecados. João não se misturava. João, ele mexia na ferida. João, ele mexia na ferida. João, ele tocava no coração, ele despertava no seu coração o que havia de mal, para que você conhecesse a sua natureza. Amém? Mas as pessoas falavam o que para ele? Você tem o quê? Está escrito o que aí, irmão? Olha para a Bíblia aí agora. Tem o quê? Demônio. Quando a gente fala que a pessoa precisa mudar, ela diz o quê? Você não tem nada com a minha? Você não tem nada com a minha vida. Mas não sou eu não, irmão. Quem fala é Deus. Quem fala é Deus. Pastor não fala nada para ninguém não. Quem está falando aqui é Deus. Eu estou pregando o evangelho e você está vendo que está tudo escrito aí.
Você não vai poder dizer, o pastor meteu o pau em mim lá na igreja. Não, Jesus está falando com você, Jesus está chamando você para tomar uma atitude hoje. Você não se alegra com o que é bom, que é oferecido para você, e você também não lamenta com aquilo que de ruim que pode acontecer com você. Você não chora no velório e você não se alegra na festa. Você é uma pessoa que está, sabe como? Insensível. E é isso que tem acontecido dentro da igreja. As pessoas estão insensíveis. Entram na igreja e saem da mesma o quê? Da mesma maneira. Amém? As pessoas não se arrependem. As pessoas não se arrependem, igreja. E repudiavam o ministério de João, dizendo assim: ele tem o quê? Ele tem demônio, tem demônio. Aí a palavra diz assim, então João era o quê, pastor? João era aquele que cantava lamentação. Mas ele cantava lamentação, as pessoas diziam o que para ele? Você está o quê? Você está endemoniado, rapaz. É igual quando as pessoas chegam para você, ó, pastor Luiz Fernando, aquilo é um endemoniado. Sou endemoniado? Ouça o que eu estou falando, hein? Você não tem ouvido, não? O alerta de Jesus foi o quê? Quem tem ouvidos para ouvir o quê? Ouça. Diga glória a Deus. Você está olhando para mim, está esquecendo do que eu estou falando, hein? Você está com a ânsia de me criticar, mas está esquecendo da mensagem que eu estou trazendo para você em nome do Senhor. Eu estou trazendo uma mensagem para vocês em nome do Senhor. E essa mensagem tem que tocar. Ela provoca tristeza e provoca o quê? Provoca alegria. É isso que quer dizer aqui. É essa a revelação da palavra. E mais, irmãos, vamos em frente para a gente encerrar. Veio o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e o quê? Aqui já é o quê, pastor? O novo tempo. A nova anunciação da salvação. Jesus sentava com os pecadores e dizia para eles: olha, a salvação está posta à disposição de vocês. Vão e não pequem o quê? Eu não condeno, eu te perdoo. Eu até sento para beber com você, eu sento para comer com você. Jesus quer ter um relacionamento com cada um aqui nessa noite. Jesus quer que você largue o pecado. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e um quê? E um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas, olha o desfecho da mensagem: a sabedoria é justificada por seus o quê? Por seus filhos. Ou seja, para vocês entenderem, em algumas Bíblias está obras, né, irmã? A sabedoria que ele está falando, se referindo aqui, é a sabedoria de quem? Não é a sabedoria do mundo. A sabedoria maior, irmãos, é a palavra do Senhor. A sabedoria, para fechar, é justificada em obras ou em filhos. Filhos de quem? Filhos do Senhor. Por quê? Porque praticam a sabedoria de quem? De Deus. Quem pratica a sabedoria de Deus, quem executa as obras de Deus, são filhos da sabedoria, são justificados por essa sabedoria. Ou seja, se eu praticar a palavra de Deus, eu serei o quê? Justificado. O que é isso, pastor? Se tornará inocente aos olhos do Senhor. É o que Deus quer fazer aqui nessa noite, tornar cada um de vocês inocentes. Amém? Quem toma posse dessa sabedoria para ser justificado, fique de pé, por favor. Quem pode?